Olá! Já se perguntou se o mundo invisível, aquele que a gente não enxerga, tem regras? Nesta análise, vamos mergulhar fundo na filosofia espírita para tentar desvendar as forças que, segundo ela, moldam a nossa realidade de uma forma que a gente nem imagina. E para começar, vamos com uma pergunta que meio que desafia tudo o que a gente acha que sabe. Será que os nossos pensamentos têm o poder de, literalmente, alterar o mundo físico? Pois é, a filosofia espírita diz que sim, e a gente vai entender como isso seria possível. Bom, para entender essa conexão entre a mente e a matéria, a gente precisa começar do começo, da base de tudo. Qual seria, segundo essa doutrina, o ingrediente principal do universo? A resposta estaria no chamado fluido cósmico universal. A doutrina espírita diz que tudo, absolutamente tudo que existe, desde a pedra mais sólida até o pensamento mais sutil, vem de uma única origem: esse fluido. É como se ele fosse uma espécie de argila cósmica, a matéria-prima que pode se transformar em qualquer coisa. E essa argila cósmica, ela não é sempre igual. Ela existe em dois estados principais. Um que é super sutil, etéreo, que dá origem ao mundo espiritual, ao invisível, e o outro que é condensado, tangível, que forma o nosso mundo material, o que a gente consegue tocar. Ou seja, é a mesma substância, só que em vibrações diferentes. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante, porque esse fluido não é algo neutro. Ele funciona como o veículo do pensamento e, mais do que isso, ele é diretamente influenciado pela nossa moral. Pensamentos bons, amor, benevolência, eles purificam esse fluido ao nosso redor. Já os pensamentos de raiva, de inveja, de egoísmo, eles corrompem, deixam esse fluido mais denso. É como se cada um de nós criasse a sua própria atmosfera espiritual, que atrai ou repele outras energias, dependendo da natureza dela. Certo. Se existe esse fluido universal, como é que ele se conecta com a gente, com cada um de nós individualmente? Como é que a alma consegue vestir essa matéria para poder interagir com o mundo físico? Essa ligação tem um nome: perispírito. Dá para imaginar como se fosse um corpo feito de uma forma muito mais sutil daquela argila cósmica. Ele não é nem totalmente espiritual, nem totalmente material. Ele fica ali no meio do caminho, é um intermediário perfeito. Então pensem nele como se fosse o projeto etéreo, sabe? E ao mesmo tempo a interface da alma, o que permite que ela consiga interagir com a realidade física. Mas o perispírito não é só um envelope simples, não. Ele tem uma anatomia bem complexa, com propriedades e funções muito distintas. E essas propriedades mostram como o perispírito é um verdadeiro espelho da alma. Por exemplo, a plasticidade significa que o espírito pode moldar a própria aparência só com a força do pensamento. A densidade e a luminosidade mudam de acordo com a evolução moral de cada um. Espíritos mais puros teriam um perispírito mais brilhante, mais sutil. Ou seja, cada alma tem uma assinatura única, impossível de ser confundida. E as funções dele são vitais. Ele é a ferramenta, a função instrumental que permite à alma sentir e atuar no mundo. Ele que garante a identidade única do espírito, a função individualizadora. Ele age como um molde organizador que define a forma do corpo físico na reencarnação. E, por fim, ele sustenta, mantendo a energia vital do corpo. Ok, agora a gente chega no nível mais pessoal de tudo isso, onde a nossa mente se torna uma força ativa nesse universo de fluidos. E aqui está o ponto central. Dentro dessa lógica, pensar não é só uma coisinha abstrata que acontece dentro da cabeça. Não. É um ato de criação. Cada pensamento é como um pincel que vai colorindo a realidade fluídica ao nosso redor. Essa citação do slide usa uma analogia perfeita. O perispírito age como um espelho. O que isso quer dizer? Que os nossos pensamentos não ficam escondidos na mente. Eles se projetam para fora, criando imagens e formas nesse mundo espiritual que refletem exatamente o que a gente está sentindo e pensando. E claro, isso tem uma consequência direta para nós. Pensamentos construtivos, de amor, de caridade, eles geram fluidos puros que nos protegem e repelem influências negativas. Por outro lado, pensamentos de ódio, de egoísmo, criam fluidos densos que nos contaminam e atraem energias na mesma sintonia. Então vamos conectar todos esses conceitos para ver o que isso significa na prática, no nosso dia a dia. Se a gente juntar tudo, o que temos é um sistema completo e muito coerente. O fluido cósmico é a matéria-prima universal. O perispírito é a ponte que nos conecta a ela. E o pensamento é a força ativa,
A ferramenta que esculpe essa matéria, moldando a nossa realidade espiritual. No fim das contas, essa visão toda nos entrega uma responsabilidade gigantesca. Se os nossos pensamentos de fato criam a realidade ao nosso redor, a pergunta que fica é: que mundo a gente está construindo, para nós e para os outros, a cada momento?